Pega a Visão do canal do Guerreiro. Esse devocional eu quero dividi-lo em 3 partes sobre aquilo que Deus colocou no meu coração e compartilhar com vocês nesse devocional. O tema desse devocional é: tenha a sua identidade definida. O primeiro tópico que eu queria trazer para vocês é: não dar ouvido para os medrosos diante do comando de Jesus Cristo. Em Mateus 14, versículo 27 ao 29 está escrito: Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe a ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. A área de segurança, naquela circunstância, diante de uma grande tempestade, um mar revolto, era dentro do barco. Com certeza os discípulos que estavam com Pedro dentro do barco estavam extremamente temerosos, porque Jesus se aproximando, eles não reconheceram nem que era Jesus. Se Pedro desse ouvido aos 11 discípulos, ele não teria saído do lugar que aparentemente era o lugar de conforto. Muitas vezes na nossa vida nós temos que agir com ousadia, né? Temos que agir com intrepidez ao comando de Jesus. Veja bem, versículo 29. Disse-lhe: vem, Pedro. Se você está busca intimidade com Deus, com o Espírito Santo, você vai saber discernir quando é a voz de Deus. E vai viver o extraordinário para a tua vida. Seu coração vai arder e você vai ter convicção. Por isso, isso é ter a identidade. Um dos tópicos para ter a identidade definida é não dar ouvido àqueles que estão ao teu redor, quando a voz vem de Jesus. Porque existem vozes humanas, vozes do inimigo e vozes de Deus. Você tem que buscar intimidade com Deus para você saber discernir qual é aquela voz que está naquela circunstância da tua vida. E não agir por aquilo que está ao teu redor. Ter plena convicção do poder de Deus e daquilo que você pode viver em ousadia. Viver o extraordinário em ousadia. Outro tópico: defender uma causa com convicção de que você representa e foco nos benefícios. Vou explicar. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 24 ao 26, está escrito: e todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará o homem que matar a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? Presta bem atenção nisso aqui que é muito importante. Davi estava num contexto que estava ali levando comida, estava trabalhando, não estava à toa. Agora é interessante que você vai ver que no verso 24 de 1 Samuel 17, e todos os homens de Israel. Davi não estava com essas pessoas. Essas pessoas já estavam tomadas por temor e tremor com medo do gigante Golias. E Davi não estava ouvindo essa conversa. Porém, Davi, com a sua identidade definida, como eu disse, ele defendeu uma convicção para Deus e focou nos benefícios. Deus não fica devendo nada para ninguém, nunca. A tua posteridade é abençoada, você é abençoado, Deus não fica. Deus é um Deus de benefícios, não é o foco de um cristão, e tem que tomar cuidado com isso, porque pessoas manipuladoras dentro do cristianismo, se você tiver o coração voltado a muita riqueza, você pode ser uma isca fácil para esse grupo de pessoas. Porém, se você tem foco, sem barganha, que Deus é um Deus de benefício e defender a causa dele, veja que Davi, olha o que ele falou:
versículo 26 de 1 Samuel 17. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava defendendo uma causa, ele tinha convicção da causa que ele estava defendendo. Então, identidade definida. Primeira identidade definida é agir com ousadia, não der ouvido para aquilo que está ao seu redor. Davi não estava dando ouvido para aqueles homens temerosos, mas ele tinha convicção que ele tinha que levantar uma bandeira para o Deus vivo. O quantos cristãos, diante dos intempéries que se levantam, das perseguições, recuam. Eu, graças a Deus, pertenço à Assembleia de Deus Madureira, e a nossa liderança, sempre diante dos intempéries que são levantados contra a igreja, eles se levantam e defendem a causa, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas infelizmente muitas lideranças diante da afronta se corrompem, não levantam a bandeira do Evangelho. Até o pastor James está nos ensinando sobre o Evangelho progressista que está tentando avançar, pessoas com olhos em outras coisas, desvirtuando a verdadeira essência do Evangelho. Nós começamos a estudar ontem na De Brasília Bonilha a carta de Gálatas, a defesa do verdadeiro Evangelho. Davi estava defendendo a convicção de um Deus Todo-Poderoso, e tem benefícios. Os olhos não são o benefício, mas Davi foi promovido vencendo o gigante, mas ele recebeu benefícios que estavam determinados. Lembrando aqui, 1 Samuel 25, 17, parte B. Ao homem, pois, que matar, o rei cumulará de riquezas, lhe dará a filha e fará livre a casa do seu pai. A família dele não iria mais pagar impostos. Ele tinha foco. Então é muito importante. A sua identidade, o pastor João Duque sempre nos ensinou que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Quando você tem a sua identidade definida, você vai defender a tua causa, a tua vida de maneira diferente. Deus, ele quer trabalhar dentro de você para depois trabalhar através de você. E dentro de você que está o maior problema, dentro de mim que está o maior problema, né? Porque do coração procede as piores coisas. E o coração na Bíblia é sede de pensamentos. Por isso que nós temos que levar o nosso pensamento a Deus e seguir as diretrizes de Deus. Para finalizar, saiba usar a sua identidade com humildade. Não permita que concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida atrapalhe os planos de Deus sobre a sua vida. E nada melhor do que falar sobre isso, sobre Jesus Cristo. Em Mateus 4, versículo 3, está escrito: chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, mandas que essas pedras se tornem pão. Olha só, é uma sequência de tentações, uma sequência de concupiscências que Jesus foi atacado aqui no deserto, levado pelo Espírito Santo. Mas compreenda algo, deixa eu ver aqui uma coisa. Compreenda algo. Jesus era um ser divino. E ele veio ser 100% homem para vencer uma sentença que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida. O que era mais fácil para Jesus? Ser divino ou ser 100% homem? Ele era divino. Então, com certeza, um ser divino era mais fácil. Porém, o projeto de Deus para que ele vencesse a sentença que recaiu sobre a humanidade era como humano. Então Jesus caminhou nessa terra 100% homem e 100% Deus. Porém a afronta, todas as tentativas do inimigo, de Satanás, do diabo, contra Jesus na tentação, é para que ele manifestasse a essência celestial. Aí não cumpriria o propósito que Deus tinha determinado como plano perfeito. Ele tinha que vencer todos os intempéries como homem. Porque se ele manifestasse, transformasse pedras em pães e mudasse o contexto, perderia a essência do chamado dele. O que eu quero dizer? Mesmo diante, eu sou filho de Deus. Eu reconheci Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, e eu sou filho de Deus. Isso de ordem espiritual, mas eu estou aqui nessa terra com o corpo sendo justificado. Eu ainda não recebi esse corpo glorificado. Não tem como eu me exaltar, mesmo tendo plena convicção do processo,
diante do processo que eu estou passando aqui nessa terra. Nós temos que andar com humildade, saber a nossa posição. E Jesus deixou bem claro isso. Porque se você, mesmo sabendo, diante de intempéries, o Deus que você serve, não agir com humildade, você quebra a essência. Por isso que Jesus comparou a Davi com um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sempre reconhecia, se quebrantava e consertava. Não dê ouvidos àquilo que está ao redor. Tenha convicção de quem você defende e dos benefícios que isso lhe trará. Seja humilde, fugindo das concupiscências dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Como se vence isso? Na humildade. E você viverá o extraordinário de Deus. Não vai estar livre de intempéries, mas você vai viver o extraordinário de Deus nessa terra e no vindouro. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado e que você possa meditar na palavra e crescer na graça e no conhecimento dos propósitos de Deus para a tua vida. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé celestial.